Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fidelis do canal Café e Dividendos. Hoje eu vou estar trazendo aqui a comparação entre o KNCC11 e o MXRF11, onde eu vou estar detalhando os dois com seus relatórios gerenciais. E no final vou estar dando a minha opinião de qual é o melhor fundo imobiliário do momento. Então fique até o final do vídeo para vocês descobrirem qual é a minha opinião. Mas antes, um gole no café e bora ganhar dividendos. Bom, eu estou aqui com a plataforma do Investidor 10, que é onde eu faço todas as minhas pesquisas, meus estudos, as minhas análises de fundos imobiliários, ações, dentre outros ativos. Lembrando que eu não faço recomendação de compra e nem de venda de ativo financeiro. Tudo que eu passo aqui para vocês são meus estudos, minhas análises, meus conhecimentos. Então não peguem isso como recomendação nem de compra e nem de venda. Mas antes de começar, para trazer a comparação aqui para vocês, eu gostaria de pedir para que vocês deixassem um like no vídeo, se inscrevessem no canal e ativassem o sininho de notificações e compartilhassem o vídeo para mais pessoas, que vai ajudar muito o canal, beleza? Bom, vamos lá. O primeiro que eu queria passar então é o KNSC11, fundo imobiliário de papel muito bom aí da Quineia. Eu gosto bastante desse fundo imobiliário, é um dos queridinhos aí do momento do mercado, e no momento que eu estou gravando esse vídeo ele está cotando 8,60, com um dividend yield ali de 12,44%, um PVP de 0,99%, então ele está sendo cotado a quase o seu preço justo. Para quem não sabe, quando o PVP está a 1, ele está cotando exatamente no seu preço justo. Se ele está acima, ele está custando acima do seu preço justo, então ele vai estar caro, e quando ele está abaixo de 1, ele está cotando abaixo do seu preço justo, então ele está descontado. Aqui está mostrando que ele está descontado 1%. Uma liquidez diária de 4,78 milhões, uma variação ali nos últimos 12 meses de 6,04%. E para quem tivesse investido R$ 1.000 há 10 anos atrás, hoje teria R$ 1.503,50. Aí descendo aqui, ó, mostrando para vocês, né, que é o fundo imobiliário de papel, do segmento de títulos e valores imobiliários, tem um número de cotistas de 197.402, esse tanto de cotas emitidas, e um valor patrimonial de 1,76 bilhão, o que é muito bom. Aqui vocês conseguem fazer uma comparação com os índices gráficos, com o IFIX, o CDI, o IPCA, dentre outros. Mas descendo aqui, ó, vocês conseguem ver que ele distribui um dividend yield de 1,16% no mês. Isso é muito bom, ele está pagando um rendimento de mais de 1% por mês. Isso é excelente no fundo imobiliário. Ó, o dividend yield médio nos últimos 5 anos de 14,11% e o atual já está em 12,44%. Aqui, ó, o pagamento nos últimos 12 meses do KNCC11. A gente consegue ver que está quase numa constância, ele vem constante, dá uma caída, já sobe. Então ele está ali, é uma constância até que legal, fundo imobiliário de papel. Os seus pagamentos, como eu falei da constância lá, o último pagamento vai ser no dia 11, ele vai pagar 10 centavos, mas ele pagou 9, 10, 9. Então ele vem nessa constância, ele fica entre 8 centavos e 10 centavos por cota. Aí descendo aqui vocês conseguem ver a famosa forma do Magic Number que vocês gostam bastante. Aqui, ó, o valor da cota, 8,60, então o pagamento que ele vai fazer de 0,10 por cota, então vocês teriam que ter 85 cotas aproximadamente para gerar o efeito bola de neve, porque com essas 85 cotas, vocês já receberiam mensalmente R$ 8,60 para comprar outra cota. Então, junto com o seu dinheiro que você já investe, mais os dividendos que você recebe por cota, juntos vão formando essa bola de neve muito boa dos juros compostos. Os juros compostos têm um poder muito grande a longo prazo. Ele é excelente. Então, 85 cotas vezes os 8,60, vocês teriam que ter aproximadamente investido ali R$ 731 no KNC11 para começar a girar esse efeito bola de neve. Descendo aqui, ó, sobre a Quineia, um fundo imobiliário 5 estrelas, fundo imobiliário muito bom. E aqui tem um relatório gerencial que eu vou abrir aqui para vocês, para a gente ler mais, ficar mais por dentro, mais a fundo do KNCC11. Olha lá. Qual que é o objetivo do fundo, então? O portfólio é dedicado ao investimento em valores imobiliários de natureza imobiliária, especialmente em certificados de recebíveis imobiliários, os CRI, e cotas de outros fundos imobiliários. Ele tem um patrimônio líquido de 1,76 bilhão, como eu falei, 200 mil número de cotistas, vai pagar esse dividendo aqui por cota, né, 0,10 por cota. Uma taxa média do fundo, lá, do IPCA mais de 10,46% ao ano, a sua cota aqui, o seu patrimônio, a cota de mercado. Então aqui a gente consegue ficar mais por dentro, aqui, ó, qual que é a posição ao final do período. Ao fim de março,
porque o relatório gerencial, né, veio ali falando do mês anterior de março, eles soltaram agora no começo do mês, ao fim de março, por isso que ele está cotando esses valores aqui diferentes. O Kinea Securities apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 108,7% em ativos-alvo e 1,6% em instrumentos de caixa. A parcela investida em CRI e em IPCA corresponde a 62,2% do patrimônio do fundo, com uma remuneração média de IPCA mais 10,46% ao ano e com um prazo médio de 7,5 anos. Então são prazos longos que ele faz aí, a gestora faz. Então é excelente, é muito bom o que a empresa vem fazendo, uma gestão excelente do KNSC11, que é a distribuição de dividendos referentes a março, cuja distribuição ocorrerá no dia 11/4 desse mês, agora de abril, que são de 0,10 por cota e representam uma rentabilidade isenta de imposto de renda para as pessoas físicas de 1,09%. Para quem não sabe, os dividendos distribuídos pelos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Então, tudo que você recebe vai ficar para você. E isso é muito bom. É excelente os fundos imobiliários, o pagamento de dividendos ser isento de imposto de renda. Considerando uma cota média de ingresso de 9,19, por aí vai. Aqui vocês conseguem ver as principais movimentações na carteira do KNSC 11. Olha lá o devedor MRV ProSoluto 429, ele está com um volume de 30 milhões, uma taxa de CDI mais de 3,50%. Aqui vocês conseguem ver a descrição da operação, que é baseada em uma carteira de créditos ProSoluto cedida pela MRV, e o CRI conta com um excedente de cobertura de recebíveis e com uma estrutura robusta de proteção para suportar inadimplências na carteira, incluindo fundo de reserva com obrigação de recomposição deste pela própria MRV. Então isso aqui é um contrato excelente, um contrato muito bom, que tem uma estrutura robusta, onde ele vai ter proteção para suportar essas inadimplências na carteira. E o próprio fundo, a recomposição do fundo vai ser composta pela própria MRV. Então isso é muito bom, que vocês conseguem ver outros, né, outros devedores, outras inscrições. Por isso que é muito bom ler o relatório gerencial para ficar por dentro dos devedores, o que tá acontecendo. Aqui vocês conseguem ver o resumo da carteira do KNSC 11, os ativos que ele tem, né? Os dados da carteira sendo atualizados diariamente na página da Kinea. Então lá na página da Kinea Securities, na seção de cota diária, vocês conseguem ver todos os dados da carteira, que eles são atualizados diariamente. Então aqui, ó, tem uma alocação em CRIs e FIIs de 108,7%, patrimônio líquido. Aqui são os ativos que tem na carteira. CRI é composto de 46,3%, só que um CRI é de indexador CDI+, e outro CRI é de inflação+. Então, um tem a taxa média de 3,32% e outro tem uma taxa média de 10,46%. Ali cotas em fundos, em outros fundos imobiliários, ele tem 0,2%, e o caixa dele é composto de 1,6%, que é o indexador em porcentagem do CDI, uma taxa média de 100%. Então aqui, ó, a localização por setor, a alocação total por indexador do KNC 11, em que uma negociação e liquidez, né, no mês foi transacionado um volume de 96,89 milhões, que corresponde a uma média de aproximadamente 5,10 milhões por dia, que foi transacionada aí pelo KNSC 11. Aqui as informações contábeis que vocês conseguem ter sobre o fundo imobiliário KNSC 11, que tem todos os resultados de CRI, de fundo imobiliário, de LCI, os resultados inclusive de caixa, despesas do fundo, dentre outras receitas. Aqui os resultados por cota, ele tem uma reserva acumulada de não distribuída de 0,06 por cota. Isso é muito bom. Então aqui, ó, vocês conseguem ver os rendimentos mensais do KNSC 11, a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses, considerando a distribuição de rendimento e tomando como base a média ponderada dos valores praticados nas emissões das cotas. Aqui tem todos os meses, então vocês conseguem ver que ele tem uma rentabilidade aí muito boa para um fundo imobiliário de papel, porque como está a Selic subindo, isso faz com que a rentabilidade
dos fundos imobiliários de papel também subam, ficam mais atrativos. Estão falando aí que a taxa Selic de 14,25 até o final do ano pode subir para 15%. Então, os fundos imobiliários de papel eles começam a se tornar mais atrativos por conta da sua rentabilidade, que vai subir também em relação a isso, em relação à inflação também, que vai estar subindo. Então é isso, toda a carteira de ativos tem aqui no relatório gerencial. E agora vamos passar para o MXRF11. Mas antes, deixem no comentário qual vocês têm. Se vocês têm KNC11, se vocês têm MXRF11, se vocês têm os dois, quais vocês preferem. Deixem nos comentários que nós vamos conversar. Agora eu vou aqui para o MXRF11, que é um outro baita fundo imobiliário de papel. Eu gosto bastante desse. É um dos meus queridinhos da carteira. Ele está cotando ali, ó, nesse momento, 9,02, um dividend yield mensal de 12,64%, um PVP de 0,98%. Então, como eu expliquei, ele está com 2% descontado, uma liquidez diária de 11,75 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de menos 3,11%. E para quem investiu R$1.000 há 10 anos atrás no MXRF11, hoje teria aproximadamente R$2.750. Descendo aqui, ó, fundo imobiliário de papel do segmento híbrido, que ele tem 1.273.329 cotistas, com esse tanto de número de cotas emitidas e um valor patrimonial de 4,02 bilhões. Então ele é um fundo imobiliário muito maior do que o KNSC11. Aqui o gráfico de comparação. Mas descendo aqui, ó, ele está pagando dividend yield por mês de exatos 1%. Então os dois fundos imobiliários juntos estariam trazendo uma rentabilidade para você de mais de 1% por mês, o que é muito bom. E lembrando que é isento de imposto de renda, né? Quem não gosta de receber dividendos ali isento de imposto de renda, isso é excelente. Dividend yield média ali nos últimos 5 anos de 14,50%, dividend yield atual de 12,64%. Aqui, ó, o gráfico de pagamentos, né? O gráfico médio de dividendos do MXRF11, uma constância muito boa também, igual o KNC11. Olha lá, o valor de pagamento que ele vai pagar ali no dia 14 desse mês, 0,09, perdão, 0,09, 0,09, 0,10. Então ele fica entre isso, 0,09 e 0,10. Essa é a constância. Aqui é a famosa fórmula do Magic Number do MXRF11. Valor de 9,02 e o pagamento que ele vai fazer por cota de 0,09. Então teriam que ter ali aproximadamente exatas 100 cotas para receber esses 9,02 e comprar outra cota, para gerar a famosa bola de neve aí dos dividendos. Aqui, ó, 100 cotas vezes 9,02, então vocês teriam que ter ali aproximadamente investidos R$902 no MXRF11 para gerar todo esse efeito bola de neve lindo que os juros compostos trazem a longo prazo. Então, por isso que tem que investir regularmente, religiosamente, todos os meses, para daqui a uns anos começar o efeito bola de neve rolar, os juros compostos começarem a rolar e fazer efeito. Aqui, fundo imobiliário 5 estrelas, também um fundo imobiliário muito bom. Então vamos abrir aqui o relatório gerencial do Maxi Renda. Aqui, ó, o Maxi Renda Fundo Imobiliário, relatório gerencial referente a fevereiro, né? Porque eles fazem um relatório, eles lançam no começo do mês, mas é referente ao mês anterior. Então aqui, ó, qual é o objetivo do fundo imobiliário MXRF11? Ele tem como objetivo auferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como CRI, debênture, LCI, LH e cotas de fundos imobiliários, e ativos imobiliários como imóveis, comerciais e projetos imobiliários residenciais. Como eu falei, é um fundo imobiliário de papel, porém ele é do segmento híbrido, porque ele vai investir também em imóveis comerciais e projetos imobiliários residenciais. Mas a maioria deles é em CRI, debênture, LCI, LH e quase outros fundos imobiliários. Aí descendo aqui, ó, nós temos o comunicado do gestor do MXRF11. Como vocês podem ver, o gestor é a XP, lá do KNC11 é o Itaú. Então, ó, o IFIX, para quem não sabe é o índice dos fundos imobiliários, apresentou uma alta de 3,34% em fevereiro. No cenário nacional, de acordo com o boletim Focus de 17 de março, as expectativas de mercado para o IPCA de 2025 apresentam alta de 5,60% para 5,66% e uma alta para o IGPM de 5,03% para 5,62%. Então, a projeção da taxa Selic para 2025
ela se manteve em 15%, ela está agora em 14,5% e 25%, porém a projeção dela até o final do ano para 15% se manteve ainda. Aí descendo aqui, ó, os rendimentos auferidos, né, segundo o regime de caixa, foram de 0,0863 por cota, totalizando aí 37,74 milhões. Então aqui tem todo o comunicado do próprio gestor. Aqui tem os últimos eventos, aqui o resultado financeiro e distribuição dos rendimentos do MXRF11. Aqui tem o fluxo de caixa, né, as receitas e as despesas. Então, olha lá, uma receita de 40 milhões 910 mil, uma despesa de 3 milhões 175 mil. Ali, então, você tem um resultado de 37 milhões e 734 mil. Um rendimento distribuído é de 39 milhões 359 mil. Então, muito bom. Excelente. Aqui é a composição do resultado de caixa por mês do MXRF11. Vocês conseguem ver aqui o gráfico. Por isso que é bom ler o relatório gerencial para ficar por dentro bonitinho dos fundos imobiliários, o que eles estão fazendo. Aqui, ó, um gráfico de rentabilidade. Então, o MXRF11, ele teve uma rentabilidade maior que o próprio IFIX. Ele teve ali, ó, 12,29 contra o IFIX, que teve 11,19. Aqui é a taxa interna de retorno do MXRF11, mas eu queria mostrar para vocês qual é a composição. Aqui é a composição do portfólio do MXRF11. Tem indexador em CDI+, 2,67%. Mas o que é isso que eu acabei não explicando no KNCC11? Isso aqui mostra a taxa Selic, que está em 14,25%, mais esses 2,67%. Por isso que é CDI+, entenderam? Então, ó, IPCA+, INCC+, de 8,72%, o IGPM+, de 5%, em Empréstimo tem 0%, em outros fundos imobiliários ali ele tem a porcentagem do book de 12%. Tá bom? Aqui as taxas médias e tabela de sensibilidade do MXRF11, os certificados de recebíveis imobiliários, aqui explica certinho, detalhado, os CRIs, aqui o portfólio de certificados de recebíveis imobiliários que ele tem. Ali é imobiliário residencial, em outros, em varejo alimentício, em varejos, em shopping, em properties e no agronegócio também. Aqui o vencimento e durações dos CRIs que ele vai ter, então são longos, são contratos que eles fazem longos. Então, eu vou dar aqui a minha opinião para vocês agora. Lembrando que que o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento, hein, pessoal? Então, a minha opinião, entre os dois hoje, qual eu escolheria para colocar na minha carteira? Eu escolheria o KNC11. Ele está com os dividendos projetados aí maiores. Ele já está pagando um dividendo por cota maior, né? Por ser apenas 1 centavo. Dependendo do tanto de cotas que você tem, faz uma diferença grande. Então, o KNC11 ele vem fazendo uma gestão um pouquinho melhor que o MXRF11 no momento. O MXRF11 continua sendo o fundo imobiliário gigantesco, um dos mais velhos da Bolsa. Aí. Ele começou na Bolsa de Valores em 2012, mas no momento que está fazendo uma gestão melhor em questão de contratos e também de distribuição de dividendos, de pagamento, de fluxo de caixa, essas coisas aí, na minha opinião, eu vou de KNCC11, tá? Mas nesse momento atual. Lógico, se puder ter os dois na carteira, tem os dois na carteira. Eu, particularmente, tenho apenas o MXRF11. Estou pensando, por essas análises que eu faço, esses estudos que eu faço junto com vocês, penso em colocar o KNCC11 na minha carteira. Mas para quem não tem os dois e está começando, eu iria, nesse momento, de KNCC11. Então é isso, vou deixar outros vídeos aqui embaixo, não se esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal que é muito importante, deixar seu like. Então até a próxima, valeu, falou!